essa palavra que agora será ministrada, que o Espírito Santo possa falar comigo, com todos que estão aqui, com aqueles que estão assistindo ou vão assistir depois dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus com alegria. Glória a Deus. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, desse personagem chamado Sama. Talvez de Sama você nunca tenha ouvido falar, ou talvez já. Não quero aqui errar ou ser leviano. Talvez você já ouviu, mas talvez não. E se você não ouviu, não tem problema, porque Sama faz parte daqueles personagens da Bíblia que são praticamente anônimos. O nome Sama aparece mais de uma vez na Bíblia, mas não esse Sama, é um outro chamado Sama, tem outros, né? Porque era um nome comum naquela época antiga. Esse Sama aqui, ele é citado aqui, ele aparece também no livro de Crônicas. Ele, talvez você não conheça, mas a história de quem ele está ligado ou entrelaçado, esse sim você conhece. É a história de Davi. E o rei Davi todo mundo conhece. Davi é aquele que derrubou o gigante Golias e matou Golias, aquele que veio de Israel. A cidade de Jerusalém, ela é chamada de cidade de Davi, né? Porque Davi foi um grande homem, um homem importante, e até hoje é importante para a história de Israel. Quem entendeu, diga amém. Então Sama não é famoso, mas ele é amigo do Davi, ele era parceiro do Davi. Daí a história dele tornou-se relevante, e é por isso que hoje nós estamos falando dele. E para quem não conhece Sama, eu preciso voltar um pouquinho para explicar de onde que surgiu esse Sama. Davi, antes de ser rei de Israel, Davi era um jovem comum, pastor de ovelhas. E esse Davi, queridos, Deus sempre teve algo especial para a vida dele. Da mesma forma que eu acredito que Deus também tem um algo especial na tua vida. Você não está aqui por acaso? Quem entendeu, diga amém. Deus tem uma obra na tua vida. E esse Davi, queridos, ele começou a ser um líder. Teve que fugir numa ocasião, porque ele estava sendo perseguido pelo rei da época, chamado Saul. Ele foge e ele vai parar dentro de uma caverna, fugindo. Essa história está lá em 1 Samuel. Se você nunca leu, depois você vai lá em 1 Samuel. Inclusive eu tenho um livro meu, que está ali embaixo, Encontro com Deus na Caverna, que eu conto essa história, eu explico essa história. Davi vai parar nessa caverna, isso para se esconder, e de repente começaram a chegar pessoas para morarem com Davi. Davi, mesmo sem ser rei, sem ser líder de alguma coisa, as pessoas começaram a se chegar a ele. E foram se chegando 1, 2, 10, 20. A Bíblia vai falar que chegaram a morar com Davi naquela caverna 400 homens. E eram tudo homens problemáticos. Eram homens endividados, eram homens em aperto, e eram homens com espírito desgostoso. E Davi começou a liderar esses homens. E esses 400 homens, que eram um exército de Davi, quando Davi começou a reinar em Israel e se tornou o chefe da nação de Israel, o chefe do exército de Israel, esses homens lá da caverna também foram com Davi para ser parte do exército oficial de Israel. E desses 400 primeiros homens, depois foi para 600 homens, depois se tornou milhares de homens. E desses 400, Davi tinha 37. Quantos eu disse? 37. Vamos lá, quantos? 37. Que eram os mais chegados de Davi, que eram os mais amigos de Davi. Existia todo aquele monte de exército, aquele monte de soldados, de comandantes, mas esses 37, eles eram mais fechados com Davi. E desses 37, alguns foram mais chegados ainda. E entre eles foi esse Sama que apareceu aqui na história.
E Sama, ele aparece na história como um homem que foi cheio de Deus, e que Deus honrou a vida dele numa grande batalha. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando nessa noite, Deus também vai te honrar nessa grande batalha que você está passando. Davi foi um homem que teve muitos homens ao teu lado, muitos homens valorosos ao teu lado, porque foram homens que não fugiram das batalhas. Não fuja das batalhas, pois Deus está contigo e Ele vai te ajudar. Você pode glorificar e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. Vamos lá, queridos. E aí apareceu a história de Sama. E se você não conhece o significado do nome de Sama, o nome dele já tem um significado que é profético. Sama significa: o Senhor está presente. Repita comigo: Sama. Mais alto, diga: Sama significa o Senhor está presente. Então o texto fala assim, né? Vamos lá, coloca no 11 para mim, Joyce, por gentileza. Está aqui, Sama, e aparece o nome do pai. Se apareceu o nome do pai, porque o pai é importante. E esse Agé que aparece aqui também era um dos valentes de Davi. Por isso que é citado o pai dele. E fala que Sama, filho de Agé, ele era o Ararita. O que significa Ararita? Aqueles que nasciam em determinadas montanhas naquela região eram chamados de Araritas. É igual você falar assim, fulano de tal. Quem que é o fulano de tal? Ah, é o mineiro. Onde que ele nasceu? Nasceu em Minas. Uai, come pão de queijo, toma leite, come queijo. Ou então aquele ali é o baiano, né? Por que ele é o baiano? Ele nasceu na Bahia. Certamente gosta de pimenta, gosta de farinha e de outras coisas mais. O carioca é isso. Ele era o Ararita. Por que Ararita? Porque ele nasceu nas montanhas. Ele nasceu nas montanhas. E o versículo 11 vai dizer que vieram os filisteus e se ajuntaram numa grande multidão. Sama, ele era dono ou responsável, não sei, por uma terra, por uma plantação, por um espaço de terra. E a Bíblia vai dizer que nesse espaço de terra existia lentilhas. Era uma plantação de lentilhas. Eu não sei dizer, eu até pesquisei para tentar descobrir se lentilha era caro naquela época, porque certa vez eu ouvi dizer que aquele terreno não valia quase nada financeiramente. E para não dar informação atrapalhada, eu falei, vou pesquisar melhor esse negócio, mas não achei outras informações. Mas lentilha, aquele campo de lentilha é uma plantação rasteira. Lentilha é uma plantação rasteira, é aquele frutinho verde, aquele negocinho verde, parece uma moedinha. Aquele campo daquela plantação rasteira, Sama era o responsável. Quem entendeu, diga amém. Ou dono, ou responsável, não sei. Mas aquele pedaço era dele. Ele tomava conta daquele pedaço de terra. E Sama não estava sozinho. Existiam soldados que estavam com Sama naquela ocasião. Mas diz a Bíblia que os filisteus vieram, os inimigos de Israel, eles vieram, e eles não vieram em poucos. Olha o que diz aqui o versículo 11. Eles vieram numa grande multidão. Tem que imaginar, queridos, como se fosse essas brigas de torcida organizada. Geralmente eles vêm de multidão, e está lá 2, 3 com a camisa do time rival. Eles pegam esses 2, 3 e em muitas ocasiões eles matam. É ou não é verdade? É isso. Quando veio aquela multidão, diz a Bíblia, queridos, que se ajuntou uma multidão e o povo fugiu. Eles fugiram de diante dos filisteus. Quando eles viram aquela multidão descendo para aquele campo de lentilha, eles começaram a correr. Cada um correu para um lado, cada um fugiu para um lado. E Sama não. Sama foi diferente. Posso ouvir um amém, queridos? Sama foi diferente. Por quê? Porque Sama era diferente. O nome de Sama já diz
diz: Deus está presente. Sama sabia, pode todos fugirem, pode todos ir embora, mas Deus, Ele está presente. Deus, Ele está aqui. E se Deus está aqui, eu não estou sozinho. Eu quero que você tenha essa garantia nessa noite. Você pode olhar para o lado e ver que um foi embora, o outro foi embora, o amigo foi embora, o parceiro foi embora, talvez o parente foi embora, ainda a mãe pode ir embora, mas Deus não. Deus está presente. Ele esteve com Sama e Ele também está contigo nessa noite. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Deus está aqui. Posso ouvir amém, queridos? Duas coisas eu destaco nesse versículo 11. Primeiro, fugiram. E por que fugiram? Por que fugiram? Essa madrugada eu estava orando. E devia ser, eu acho que uma e pouco ou 2 da manhã quase, quando Deus me deu essa palavra. Eu não tinha palavra para hoje. Essa semana eu preguei terça, preguei quinta, né? Não tinha nenhuma palavra para hoje. E essa madrugada eu falei: Senhor, está chegando a hora do culto e eu não tenho a palavra. E eu comecei a orar. E Deus me deu essa palavra. Eu falei: mas por que Deus quer me dar essa palavra hoje? Qual que é o sentido dessa palavra para nós? E Deus começou a falar comigo sobre fugir. E eu já pensei em fugir, irmãos, várias vezes. Fugir é você desistir, você ir embora. Fugir é isso. Fugir é você falar: não dá mais, eu cansei e vou embora. Eles fugiram. Por que eles fugiram? A Bíblia não diz se foi por causa do medo. A Bíblia não diz que eles fugiram porque se assustaram. A Bíblia diz que eles disseram: eu vou embora daqui. E Sama ficou. Sama foi o único que não fugiu. E quantas vezes nós pensamos em fugir? Quantas vezes você fala assim: isso aqui não dá para mim não. E talvez é da empresa, você quer fugir porque está difícil, é uma pressão, é uma cobrança. Talvez você é o único que é mais cobrado lá e dá vontade de fugir. Talvez da sua casa você já pensou em fugir. Não aguento mais esse casamento, não aguento mais esses meus filhos, não aguento mais os meus pais. E você já talvez pensou em fugir. Às vezes dentro do próprio ministério nós sentimos isso. Nós como obreiros responsáveis por uma obra, por um trabalho, às vezes nós pensamos em desistir. Ano passado mesmo teve momentos que eu falei: Senhor, eu acho que não vou dar conta, é muita pressão, está sendo muito difícil. E eu pensei em desistir, eu pensei em largar tudo. E Deus falou: não, eu estou presente. O nome Sama significa Deus está presente. Eu sei que tem gente aqui que talvez falta um pouco para você fugir, para você desistir de uma cobrança, de uma situação difícil, de um momento estreito que você está passando, de uma adversidade que você está vivendo. Mas o Senhor está aqui para te dizer hoje que você não vai fugir, mas é o inimigo que vai fugir da tua presença. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28 que ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir da tua presença, porque o nome Sama significa Deus está presente. Deus está aqui, Ele está presente na tua vida. Não desista, não fuja, pois o Senhor está contigo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Posso ouvir amém, queridos? E outra palavra que me chama a atenção é o fato de todos fugirem e Sama ficar sozinho. Porque às vezes a gente se sente sozinho, irmãos. Olha aqui para mim. Às vezes nós sentimos sozinho. Sama teve que lutar, teve que lidar, melhor dizendo, com o estar sozinho. Sama teve que lidar com a solidão, o estar sozinho. Talvez hoje você está se sentindo assim, sozinho, faltando alguém para estar ao teu lado. Talvez você é o primeiro da tua casa, só que lá na tua casa você não está sozinho. Deus está presente ao teu lado. A presença
de Deus, irmãos, ela é invisível, mas ela é real. Deus está aqui nesse lugar. Essa semana eu e minha esposa tivemos uma experiência. Era um dia desses aqui dessa semana e era tarde, era madrugada já. A Helena ainda estava acordada. E a gente estava ali acordado. Daqui a pouco falou assim: vamos orar. Nós já estamos aqui, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. E nós começamos a orar, queridos. E nós começamos a orar na porta da nossa casa. Começamos um dia, eu comecei a sentir uma opressão. E era uma opressão que estava saindo daquele lugar. Enquanto nós orávamos, enquanto nós profetizávamos a presença de Deus, ou seja, nós não estávamos ali sozinhos, Deus estava ali conosco. Quando você entrar na tua casa hoje, a presença de Deus, ela entrará contigo na tua casa, e o mal vai ter que bater em retirada de lá, em nome de Jesus. Amanhã, quando você for trabalhar, aleluia, você não vai estar sozinho lá. A presença de Deus estará contigo naquele lugar, e o mal vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus. Samba ficou sozinho, mas sozinho aos olhos humanos, porque Deus estava presente. Deus também está presente contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha, minha irmã. A presença de Deus também está contigo nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Serve a Deus, aplauda mais forte e glorifique a Deus mais forte. Aleluia! Aí no versículo 12, coloca para mim o 12, por favor. E o versículo 12 ele vai dizer: e esse pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. Sabe o que a Bíblia diz? Olhe para cá, por favor. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele ficou no meio daquele campo, que ele ficou no meio daquela plantação, e ele tomou uma posição. Ele se posicionou, queridos. E quando a Bíblia fala de posicionamento, a Bíblia não fala apenas de um posicionamento no sentido físico. Quem está sentado levanta, quem está deitado fica em pé. Não é somente esse posicionamento. Quando a Bíblia fala de posicionamento, a Bíblia fala de uma postura que nós assumimos. Quando começaram a cercar Sama, acharam que Sama ia correr como os outros. Sama ficou no meio, e ele ficou de pé naquele campo. Ele viu os adversários, e os adversários enxergavam a ele, e ele estava ali posicionado. Eles pensavam que Sama ia correr, e Sama ficou de pé, plantado no meio daquele campo de mentira. Isso é posicionamento. Sabe o que é posicionamento? É você se colocar de pé e você falar: eu vou orar, e eu sei que Deus vai trazer resposta para a minha oração. Sabe o que é posicionamento? É você se colocar como um atalho.